seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito, mais uma prestação de serviço da Super Tupi a você, aqui pela internet, tupi.am, tupi.fm, falando sobre o seu direito de consumidor. Conosco hoje, formando a nossa mesa, a doutora Érica Machado, que é assessora jurídica do PROCON do Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutora Érica. Bom dia, Haroldo. Uma satisfação recebê-la aqui, viu, Obrigada. doutora Érica? Seja muito bem-vinda. O doutor André Botelho, que é representante da Comissão de Consumidor da OAB também em Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutor André. Tudo bem, doutor André? Bom dia, Haroldo. Uma honra estar presente, tudo certinho. Agradecendo aqui o livro muito interessante que o senhor nos presenteia, Como Iniciar na Advocacia, os primeiros passos. Olha, de repente dá tempo ainda para mim, não é? De repente, uma boa. Nunca é tarde, não é, doutor André? Nunca é tarde. De repente dá tempo. Muito obrigado, com uma dedicatória também muito bonita. À venda em todas as livrarias? Sim, Saraiva, Travessa, no Brasil inteiro. A Saraiva, Travessa, no Brasil inteiro. Nobel também? Não. Nobel também? A livraria Nobel? Creio que sim, creio que sim. Não tenho certeza, mas creio que sim. Tá bom, tá aqui, né? Eu vou ler com o maior carinho e, quem sabe, de repente pinta um novo advogado aí na área. Muito obrigado. E também o doutor Werson Rego, que é juiz de direito. Doutor Werson, sempre uma satisfação poder cumprimentá-lo, ouvi-lo e aprender com o senhor. Muito bom dia, doutor Werson. Bom dia, Haroldo. Bom dia, doutora Érica. Bom dia, doutor André. Nossos queridos tupinautas. É sempre um prazer estar aqui com você, Haroldo. É uma alegria muito grande. Olha, o nosso operador de áudio é o Maciel Abaral. Na câmera, o Luiz Arthur e a Renata Souza. A produção é da grande Renata Henriques. O nosso tema hoje, aqui do nosso programa, prestação de serviço não cumprido. Os serviços de pedreiros, pintores, marceneiros, encanadores, entre outros, preservam ainda, em muitos casos, uma prestação de serviço que é personalíssima e de contato próximo entre o fornecedor e o consumidor. Por que muitas vezes é tão difícil esse tipo de negociação, digamos assim, doutora Érica Machado? Na hora de contratar um pedreiro, o que eu ouço de gente reclamando de pedreiro, o que eu ouço de gente reclamando de pintor. Não, o pintor pintou a parte da parede, se eu vou ali comprar um cigarrinho, já volto, não volta, larga a parede pintada pela metade. Enfim, por que é tão difícil, doutora Érica? Bom, na verdade, essa questão desses prestadores de serviço, ela é bem difícil, porque você, realmente, como você falou, é uma prestação personalíssima. Ou seja, você vai sempre indicado, eu conheço um pedreiro, sim, eu conheço fulano, beltrano, e você tem que ter levar nessa relação de confiança dessa indicação que você tomou, né? E muitas vezes isso não é tão confiável quanto parecia ser. Aí o melhor seria fazer um contrato, dizer, eu vou, né, chamar um pedreiro para fazer um trabalho lá em casa, e peço primeiro o orçamento, depois faço um contrato, aí assino um contrato e aí sim eu começo o trabalho com ele. Esse contrato me dá alguma garantia, doutora Érica? Sim, clareza nas informações é essencial. O consumidor ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer, quanto vai custar, quanto de mão de obra e de material que vai ser utilizado. E, claro, um contrato escrito sempre dá mais segurança para ele. Quer do dizer, que um contrato verbal. O material também? Sim, que na maioria das vezes, nesse tipo de situação, o material corre por conta do cliente. Sim, por fora. Só que o pedreiro é que geralmente sabe quanto que vai utilizar, né? Então, você também pode botar isso no contrato. Mais ou menos, né? Claro, vão ter variações, mas não coisas surreais, né? Por exemplo, você vai fazer um quartinho e o cara te pede mais de 50 quilos de cimento, essas coisas. Aí você tem que sempre ter aquele parâmetro, né? Informação antes da contratação
esclarecimentos é essencial. Obra é um problema, não é, doutor André? Qualquer trabalho desse tipo é um problema, porque os imprevistos acontecem. Sim, verdade. Se a gente pegar, por exemplo, obra pública, raramente fica dentro do orçamento, não é? Verdade. Não, vai custar tantos milhões assim, uma obra tal. Aí quando vê, não, é que tinha uma parede que não sei o que, o cano furou, papapá, o preço da obra acaba subindo muito. Aliás, esse é um problema comum também no nosso dia a dia. É difícil até fazer uma previsão de preço. Dá aquela previsão, especialmente em reforma, quando você vai ver, fica pelo menos 40% acima do previsto. Verdade. E aí, tem que pagar? Como é que é? Nesse caso específico, o Código de Defesa do Consumidor é claro que tem que ter um orçamento prévio e caso haja alguma alteração, é preciso que tenha havido uma negociação prévia. Então, não pode simplesmente alterar unilateralmente esse contrato. É preciso que isso seja discutido e que isso seja também previamente visto. Agora, o contrato verbal não tem valor nesse tipo de situação, doutor André? O contrato verbal tem valor, Tem sim. valor? Tem valor, sim. Mesmo com dificuldade para comprovar que foi feito esse contrato verbal? Mesmo com dificuldade, ele tem valor. A justiça tende a decidir em favor do cliente ou do profissional? Olha, Ou não tem essa tendência? Não, Cada caso é um caso? é um caso, exatamente. Seria leviano em afirmar uma tendência, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Isso daí é o caso concreto que o juiz vai estar analisando. Parece que não é muito fácil, não é, doutor Wessa? Ele dizendo ali, o juiz é que vai analisar. Nunca então vou pedir ao senhor para analisar, porque parece um caso bastante difícil, porque acaba ficando a palavra de um contra a palavra do outro. Não, ele disse que ia usar 10 sacos de cimento, aí usou 50. Ele falou que a obra ia custar 10 mil reais. Eu já paguei 40 e a obra não está concluída. Fica a palavra de um contra a palavra do outro. É bastante difícil essa decisão. Não, é sempre difícil e a gente sempre que tem a oportunidade, a gente recorda aos nossos ouvintes, aos consumidores. Contratação verbal é mais rápida, contratação verbal é informal, dá menos trabalho para todo mundo, exceto quando dá problema. É na hora do problema que toda essa celeridade, essa informalidade da contratação verbal vai apresentar as suas consequências negativas. Você teria que vir a juízo, eventualmente reclamar por um direito seu lesado, e aí tudo aquilo que poderia servir de elemento de prova das suas alegações torna-se mais dificultoso, justamente por não ter um instrumento contratual em que as regras, as obrigações ficaram claramente definidas para cada parte. Mas há uma notícia boa para o consumidor nessa hora, e aliás, muito boa. Porque o que acontece? É direito dele, consumidor, a informação de maneira adequada, clara, precisa. É dever do fornecedor prestar o orçamento previamente, identificando o que vai usar, quais será o tipo de material, o prazo de conclusão da obra, o custo da obra. Então, se eu tenho um direito à informação e se o fornecedor tem o dever não só de prestar esta informação, como apresentar o orçamento e, evidentemente, definir as bases da negociação, essas presunções, elas vão se operar contra ele. Ele violou o dever de informar, não informou de maneira adequada e clara. Ele violou o dever de apresentar um orçamento previamente. Nessa situação, a justiça ela tende a caminhar no sentido de estabelecer presunções que a lei nos autoriza, em benefício do vulnerável, em benefício do mais fraco, em benefício do consumidor. Então, nessas situações, na dúvida, a gente tende a decidir em benefício do vulnerável, em benefício do consumidor. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que boa-fé é via de mão dupla. E se nós também identificarmos que por falta desta materialidade da contratação, alguém se aproveita do judiciário para tentar obter uma vantagem, esse consumidor será considerado um litigante de má-fé e será punido também com todas as pompas e circunstâncias. Agora aí tem uma questão, doutora Érica, que eu fiquei imaginando aqui, né?
digamos, eu contratei um pedreiro. E aí ele não cumpriu nada daquilo que a gente havia acordado antes do início da obra. Aí eu recorro à justiça, ganho a questão. Mas o pedreiro não é uma pessoa rica, não é? O pedreiro não tem carro 0 quilômetro, o pedreiro não tem apartamento na Tijuca, não é? Para me indenizar. Como é que ele vai pagar o prejuízo que ele me deu numa decisão judicial, dizendo que o senhor tem que indenizar o seu Haroldo, que o senhor deu prejuízo para ele, não cumpriu o que estava acordado? Como é que ele vai me pagar isso, esse pedreiro? Na verdade, ele pode ser condenado a pagar em dinheiro, ou ele pode também tentar prestar o serviço novamente, ou botar outra pessoa para prestar o serviço no lugar dele. Aí também vai de acordo com o que for relatado na audiência. Mas tem isso. Se ele foi condenado em dinheiro e ele não tem dinheiro, o consumidor ganhou, mas não levou, né? Tem essa questão prática. É prático isso. Aí são só essas duas opções. São essas duas opções só. Agora, que situação chata. Olha só, mas eu não briguei tem com o meu pedreiro na executividade. justiça. Ele foi condenado, eu ganhei. E aí ele não tem dinheiro para me pagar, para indenizar a lambança que ele fez. Aí ele pode terminar o trabalho, refazer o trabalho, um clima horroroso. Eu briguei com ele na justiça. Ele vai ter que ficar dentro da minha casa fazendo a obra. Eu tenho que ficar de... Caramba, que situação, doutor André. Eu já vou deixar o senhor... Doutor Wesson está aqui nervoso para falar. Doutor André, que situação, doutor André. É complicado, realmente. É complicado. Mas, conforme a doutora adonou de forma brilhante, realmente a única coisa juridicamente possível, ou ele realmente refaz o serviço, ou indica um outro profissional para estar fazendo. Olha, o que me preocupou aqui, doutor Wesson, é o ganhou, mas não levou. Exatamente. Olha que coisa horrorosa. Aí, Haroldo, é aquela boa e sempre velha questão colocada por nós aqui nessas nossas mesas de debates. O consumidor, ele tem que fazer o seu dever de casa. O Código de Defesa do Consumidor é para proteger o consumidor vulnerável. Não é para proteger o consumidor negligente, não é para proteger o consumidor imprudente, não é para proteger o consumidor incauto, leviano, que se aventura no mercado de consumo e, ao final, eventualmente vem a sofrer um prejuízo, lembrando que ele, de alguma forma, concorreu com um comportamento, no mínimo, desidioso. É lógico que o consumidor, antes de contratar qualquer serviço, antes de adquirir qualquer produto, ele tem que ter referências mínimas do vendedor, do prestador do serviço, para que ele não embarque em uma canoa furada como essa. Um serviço de má qualidade e depois reclamará ao Papa, porque terá uma sentença maravilhosa julgando procedente o pedido que ele vai colocar na parede do quarto e olhar para ela todo dia. Porque aquele fornecedor não tem condição de indenizá-lo. Se ele tivesse feito um dever de casa antes, tivesse buscado saber a condição daquele consumidor junto ao PROCON, se tem ou não tem muitas reclamações, se tem ou não tem ações na justiça ou no juizado em face daquele, um dever de casa mínimo, buscar referências, pedir para ver que tipo de serviços, obras, aquele já... São garantias mínimas que o consumidor deveria diligenciar na defesa dos seus interesses. Como é que eu posso saber no PROCON se o cidadão que eu estou contratando está sofrendo outras ações, já passou por outros processos desse tipo, doutora Érica? É fácil? É pela internet? Eu vou na internet? Você tem um site chamado SINDEC, que é o Sistema Nacional... Qual é o nome? SINDEC. SINDEC. É um sistema vinculado ao Ministério da Justiça que ele dá as reclamações do Brasil inteiro, que estão nos PROCONs. Aí você vai por PROCON e joga o nome do fornecedor ali. No caso dos profissionais liberais, assim, a gente não recebe muita reclamação, não. O que a gente recebe é de grandes fornecedores, grandes empresas. Isso é o que mais tem no PROCON. Um ou outro você pode ser que ache ali no PROCON. No caso das ações judiciais,
você pode colocar lá no TJ pelo nome da pessoa que você vai conseguir achar. Agora, o nome de grandes empresas, eu até entendo que seja colocado na internet e divulgado. Mas o nome do cidadão, do trabalhador lá, humilde, tudo bem, né? Incompetente, é o enrolão 171, mas tornar o nome dele público, jogar o nome dele na internet, dizendo que ele já foi processado, Porque que ele Ele pode no fazer Procon, isso? ele não é processado. A gente tenta uma conciliação. Nós fazemos uma conciliação. Lá. Daquele Nós já chamamos foi as duas condenado, partes. digamos assim. Também Também não. Ele não foi condenado, que a gente não chegou É. a abrir multá-lo, no caso. A gente tentou uma conciliação ali e dali ele vai para o rol de reclamações fundamentadas, que é o que a gente chama. Ele não foi multado ali, mas a gente já vê que teve uma prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor e a gente inscreve ele no rol de reclamações fundamentadas. É tipo um SPC, né? Só que dos fornecedores ali que os consumidores tiveram algum problema. É isso. Aí você joga o nome da pessoa, está cadastrado lá, vai aparecer. No caso não vai ter CNPJ, vai ter CPF, tá os dados dele e quantas reclamações tem. Pode isso, doutor Werson? É o nosso cadastro de fornecedores incompetentes. Pode isso? Pode. Pode. O cidadão autônomo... Essa informação ela é pública. Colocar o Sim. nome dele... Pode, porque, na verdade, o banco de dados, ele registra um fato. E registra um fato verdadeiro, ou presumidamente verdadeiro. Se houver alguma incorreção, aí sim, essa incorreção ela é comunicada e ela tem que ser retificada, inclusive retirando-a do ar se for preciso. Mas é possível porque essa informação ela é pública. Tanto a do consumidor que está inadimplente com o fornecedor e tem lá o seu nome inscrito no SPC ou no Serasa, quanto dos fornecedores... Mas no SPC eu vou lá, eu pago a minha conta, o meu débito, eu limpo o meu nome. Sim. Mas ele também. e o Ele trabalhador também, é. pode limpar o nome dele também? Sim, é só prestar o serviço. Ah, bacana. Entrando em acordo não tem problema. É importante ressaltar isso, né? No próximo bloco a gente vai conversar, a gente está falando do pedreiro e tal. No próximo bloco a gente vai conversar sobre as empresas que são contratadas para fazer obras e caramba, tem cada empresa aí que eu vou te contar. No próximo bloco. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.